Dia Mundial das Comunicações tem um capítulo que diz assim, o capítulo com o tema dele, a paz é a verdadeira notícia. E aí ele faz a seguinte introdução: o melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas as pessoas. Pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga de um diálogo sincero, deixam emergir a verdade. Pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem. Portanto, o melhor antídoto não são as estratégias, mas as pessoas. É realmente o que a nossa sociedade precisa justamente fomentar. É o ser humano que deve produzir o bem. Que as estratégias todas para se combater os erros que ele comete, a melhor de todas delas é provocar dentro dele essa transformação, né, gente? Mas vamos lá, seguindo aqui. Tem mais perguntas e eu tenho também uma outra pergunta aqui que chega. A internet acaba sendo palco de debates políticos e agressivos, inclusive. Em um ano de eleições, pode-se imaginar que seremos bombardeados de fake news nas nossas redes sociais. Com certeza, a gente já falou sobre isso também, seremos bombardeados todos. E daí vai ser necessária aqui esta postura que o Papa. As estratégias ficam em segundo plano. Em primeiro lugar, a integridade da pessoa é que deve prevalecer. É isso que se deve buscar, não é? A integridade das pessoas. Acho que, de fato, acho que nós temos que torcer para que esse bombardeio seja contraproducente, né? Que as pessoas comecem a ter uma certa aversão a esse tipo de coisa. E de fato, a responsabilidade de cada um é que vai fazer desse jogo um jogo limpo. Eu acho o seguinte, numa eleição, ninguém quer evitar o debate. O debate pode ser até áspero, duro. Ideologicamente, e a ideologia permite isso, a pessoa pode até ter um entendimento que não é tão verdadeiro, mas é a opinião dele. Se for uma opinião sincera e justa, não tem mal nenhum. O problema é quando o debate é feito em cima de informações falsas. E aí eu acredito muito nisso aí. Eu acho que o repositário, repositário da verdade é o cidadão, é a pessoa de bem, é a pessoa que quer a verdade para construir as coisas corretas de um país. Porque eu acho que fora do rumo da verdade, como assinala o Papa, e o Papa sempre assinala bem as coisas, fora desse rumo a gente não encontra uma solução. Eu acho que entre a estratégia, que a estratégia pode servir para o bem e para o mal, e essa emergência do purismo, da verdade, da beleza, da sinceridade, eu acho que é isso que marca uma sociedade no presente e no futuro. Aqui tem uma pergunta aqui. Existe alguma proposta de intervenção quanto a fake news nas escolas? Alguma coisa se propondo? Os senhores têm conhecimento? No Congresso, alguma matéria sobre isso também? Eu desconheço. Olha, a linha da Unesco, hoje que é um debate no mundo inteiro, nós tínhamos um conselheiro lá da USP, você tem uma linha hoje patrocinada pela Unesco que coloca a educação, as escolas como um campo muito importante para fazer o combate das fake news. Quando se fala em criar uma disciplina numa escola, toda a criação de disciplina específica sobre qualquer coisa ela é questionada, porque senão a criança começa a pegar raiva daquela disciplina. Então, esse é um tema que tem que perpassar todas as disciplinas, da matemática, a física, do português, a música. Então, esse tema tem que perpassar toda a grade. Então, há um movimento da Unesco nesse sentido e provavelmente muitas escolas já devem, até individualmente, estar desenvolvendo isso. Mas um projeto específico sobre isso, a não ser a orientação que se tem da Unesco, eu desconheço, eu não sei se tem. Também. Mas é provável que tenha já projeto tramitando nessa direção. Agora eu já vi uma coisa muito interessante, quero parabenizar a Rádio CBN. Ela está com um quadro em que ela entrevista um especialista e pergunta, é fake news ou é verdade? E o especialista, ele pesquisa tudo e vai lá e responde, é fake news, é verdadeira a notícia. Então, um quadro muito interessante. Toda a mídia brasileira está com isso hoje. Pois eu acho que temos de elogiar a mídia brasileira. Você pega a Globo, o UOL, os jornais, Estado de São Paulo, Folha, todos eles trabalham muito, eles têm uma editoria trabalhando essa questão. Então, por isso que a gente diz, é fácil. Qualquer pessoa, basta digitar no Google 2, 3 palavras que rapidamente ele vai perceber que a notícia é falsa, porque tem muitas mídias trabalhando isso. Então, a contestação da falsidade também está bem espalhada para que a gente possa derrubar
esse dragão da maldade que cavalga sobre nós. Algum aplicativo para desmentir fake news também os senhores conhecem? Mas eu acredito que se não existe, está para existir. Não, claro, não deve é? estar. Com pessoas dispostas a fazer esse trabalho de desmentido. Muito bem. Olha, vamos aqui então para as nossas perguntas das pessoas que estão em casa. O Léo Mendes, no Rio de Janeiro, diz assim: quando uma rede social como o Facebook se recusa a coibir a propagação de fake news ou retirar páginas caluniosas do ar, é possível multar e recolher o valor da multa direto da fonte de receita, da receita deles em nosso território? Ou é necessário abrir processo no território de origem deles? Não, é possível. No Brasil, todas as empresas têm representação no Brasil. Então, na verdade, as ações são contra essas empresas aqui no Brasil. Mas, na verdade, elas são, muitas vezes, são provedores, né? Então, por exemplo, no caso do Google, o Google, as pessoas têm páginas de blogs no Google. Então, o Google é notificado para tirar do ar e ele responsabiliza o site que colocou também. Estou aqui com algumas pessoas nos cumprimentando. Obrigado pelos cumprimentos de muitos de vocês pelo tema que está sendo abordado. A Lília Medeiros, ela é da capital gaúcha, diz assim: quanto às fake news, é bom checar a notícia e sua fonte nas grandes mídias, aquilo tudo que os senhores já estão aqui referendando. E ela diz assim: eu fiz um artigo de pós-graduação em comunicação e marketing, foi sobre a Igreja Católica e as mídias como meio de evangelização, em que citei a Canção Nova, ok? Muito obrigado, Lília, pela sua menção, nos honra muito, agradeço imensamente. É possível identificar os criadores de fake news, sejam pessoas físicas ou simples IPs? Já fizemos essa pergunta aqui. Já fizemos, que é aquele negócio de você recuar até, é possível, mas devido à dimensão do público e de quem faz isso, o Estado fica praticamente impossibilitado. E aqui uma outra pergunta curiosa. É verdade que fake news se espalha mais rápido do que notícias verdadeiras? Verdade. É verdade. Eu citei, inclusive, uma pesquisa. Não há dúvida. Entrar no Google, por exemplo, atrás dessa pesquisa, vai encontrar muitos estudos afirmando isso aí. Muito. Porque é o perfil, eu não sei se o Papa trata disso no documento dele, mas é como se a pessoa tivesse mais predisposta. O caso da cobra lá, está mais predisposta a acreditar numa notícia falsa do que numa notícia verdadeira. Aí entra psicólogos no meio para explicar isso, que a gente não tem competência. Mas os estudos indicam que a notícia falsa se propaga muito mais facilmente que uma notícia verdadeira. Como está no mesmo âmbito aqui, uma outra pergunta. Por que o desmentido não tem a mesma força de viralização? É verdade, isso é bem verdade. É isso. Porque ela não causa esse interesse, né? Porque normalmente o desmentido e a verdade, os textos, tanto o texto escrito quanto o texto falado, ele assume algo de racionalismo, algo de chato. Porque a verdade, não que ela seja chata, mas a forma de você expressar a verdade, a razão, é um tanto formal. A mentira não tem limite. A mentira inventa, agora, faz paralelismo com mitos. A fake news, é difícil brigar com a mentira, é muito difícil. Fake news tem um dado também muito importante, que as pessoas têm que tomar cuidado. É que ela tem algo de verdadeiro dentro dela. Muitas vezes é uma história que tem um gancho verdadeiro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético. Imagina que um irmão de um candidato sofreu um acidente automobilístico e morreu. A fake news conta, olha, aconteceu um acidente com o irmão do candidato e este candidato agora vai, quando ele toma posse, se ele ganhar a eleição, ele vai diminuir a potência dos automóveis para 100 cilindradas. Isso é uma fake news. Ele conta uma verdade, embute uma mentira, e as pessoas, então, levam aquilo a crer. É verdade que aconteceu isso, que aconteceu o acidente que eles estão falando, mas é mentira a outra parte. E as pessoas que gostam de automóvel, que vão receber essa notícia, vão ficar muito chateadas, vão achar que é verdade a notícia, e vão ficar com raiva da notícia. Então, isso é muito importante, que às vezes ela tem uma aparência de verdade, porque ela contém algo de verdadeiro, mas a segunda parte é mentirosa. Precisa tomar cuidado com isso. O Davi, no começo do nosso programa, ele aqui enfatizou que realmente a notícia falsa, a mentira sempre existiu, né, Davi? Sempre existiu. Mas aqui eu quero agora forçar a mente do Davi. Você faria menção a algum registro da história e por que a mentira passou a ser mais evidente
nesses tempos agora? Na história, eu não sei definir com clareza um momento da história onde que a mentira seja maior agora. Apenas alguns registros da história em que a mentira ganhou destaque. Mas, naturalmente, a pergunta que faço é, e agora ela ganhou muito mais evidência? Ganhou destaque em função da tecnologia. Você Sim, pega, exato. por exemplo, quando Gutenberg desenvolve o prelo, praticamente você não tinha ninguém que sabia ler. Quer dizer, aí veio o capitalismo aí no século XVIII, século XIX, principalmente no século XVIII, precisou criar escolas para as pessoas aprenderem a ler, porque o capitalismo precisava de gente que soubesse ler, porque ele necessitava disso como processo. Mas tudo isso era medido em públicos pequenos. Hoje, e aí você imprimia o jornal, o papel, ele era limitado. Você saía da gráfica, tinha alguém de levar até a cidade do interior, até a roça, até no Brasil especificamente. Muita gente não lia. Agora não, você tem 235, 240 milhões de celulares, pessoas analfabetas, pessoas semi-alfabetizadas, doutores, todo tipo de pessoa tem um celular na mão e está conectado. Então, o que muda em relação ao período que nós estamos vivendo é a dimensão disso. Ou seja, não tem mais fronteira. Não tem mais fronteira. Então, daí que a notícia falsa, no contexto nosso, realmente assume uma gravidade muito grande. Eu vou citar aqui o ministro das comunicações do Hitler, o Joseph Goebbels, quando ele disse que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Ali foi, naturalmente, um marco muito triste para isso também, não foi? Claro. Fake news estatal, né? Exato. Goebbels fez Agora, esse alerta, né? Esse alerta e essa lembrança é muito importante, porque se nós formos buscar as origens do nazismo, ele nasceu de repente. Então, assim, estas coisas, essas mentiras repetidas, causam uma coisa que nós vimos, o que foi o maior horror da existência do mundo. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. E aí tem um negócio que é complicado. Recentemente se discutiu muito o conceito de pós-verdade, que é uma palavra que lá na Inglaterra ele definiu como uma palavra mais importante dos verbetes mais importantes e tal. O que é a pós-verdade? Que é diferente da notícia falsa. Embora a notícia falsa vai beber muito nesse conceito de pós-verdade também. O que é o pós-verdade? As sociedades modernas, formadas por milhões de pessoas, onde você já não tem muita mediação, nem as igrejas conseguem já fazer essa mediação que se fazia antes. Os jornais que faziam a mediação entre o cidadão, você tinha um jornal mediando, então as novas tecnologias não conseguem mediar mais praticamente nada, ela é direta, a coisa é direta. Então, o pós-verdade é um grande público, ou parcelas de públicos, que não são parcelas pequenas, que acreditam naquilo que está ouvindo em função do que elas acreditam. Por exemplo, se eu acho que a arma é um elemento fundamental para combater, para diminuir a taxa de criminalidade no país, se eu acredito nisso ideologicamente, eu só vou acreditar. Não adianta vir com pesquisa dizendo que isso é mentira, porque eu só vou acreditar naquilo que vem reafirmar já a minha visão de mundo, que não está mais baseada em nenhuma verdade. Aí vem a notícia falsa, pega esse campo propício para aceitar essas coisas e as redes sociais, como o Miguel já afirmou, ele consegue distribuir para o público. Então você quer atingir aquele público, então você já tem um público que não aceita mais a verdade, porque ele quer ouvir aquilo que ele acha que está correto. Aí vem alguém, mete nesse público uma notícia falsa, a coisa tem uma propagação brutal. Você está terminando com chave de ouro aqui e eu vou, inclusive, agora referendar o que você disse. No texto do Papa, para o Dia Mundial das Comunicações, quando o Papa menciona Dostoiévski, que fala sobre isso, dizendo o seguinte: quem mente a si mesmo e escuta as próprias mentiras, chega a pontos de já não poder distinguir a verdade dentro de si mesmo, nem ao seu redor, e assim começa a deixar de ter estima de si mesmo e dos outros. Depois, dado que já não tem estima de ninguém, cessa também de amar e então, na falta de amor, para se sentir ocupado e distrair-se, abandona-se às paixões e aos prazeres triviais e, por culpa dos seus vícios, torna-se como uma besta.
É isso. Texto forte. Muito bem, está aqui na mensagem do Papa, que é uma belíssima mensagem, Papa citando aqui Dostoiévski, um trecho dos escritos de Os Irmãos Karamazov. Muito bem. Senhores, eu quero agradecer pela honra de recebê-los aqui, poder tratar de um tema de extrema atualidade e importância neste momento. Obrigado, Davi, foi um prazer ouvi-lo tanto. Agradecemos o convite, estamos à disposição como membros do Conselho também, como cidadãos, a participar de qualquer debate aqui sobre esse tema. E realmente é muito agradável, sabendo da importância que toda a Canção Nova tem no país, o que ela representa, tanto na nossa história como na sociedade. Então é muito agradável estar num ambiente como esse. Miguel, foi um prazer também recebê-lo, conhecê-lo. Ronaldo, muito obrigado. De fato, é muito bom estar aqui e muito bom pautar esse tema e que a Canção Nova paute esse tema. Muito oportuno. Parabéns. Voltem mais vezes, gostei muito, tá bom? Também. Você de casa também, olha, continue, permaneça com a Canção Nova, segue agora a nossa programação normal. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui no Além da Notícia, sempre com mais temas de atualidade. Até lá, boa noite.